Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho do episódio 13, o último episódio da segunda temporada de Manifest, que na minha opinião foi um episódio muito bom, me agradou bastante, só que ele me deixou com muita dúvida, ele deixou muitas possibilidades para uma terceira temporada que ainda não foi confirmada, mas não é possível que com o final daqueles eles cancelem a série, eles vão ter que fazer alguma coisa, eles vão ter que renovar, eles vão ter que resolver, porque eles colocaram um final muito em aberto, com muitas possibilidades, e eles têm que resolver isso, não é possível. Mas eu vou fazer um vídeo só falando das teorias e como que essas teorias se encaixam nesse último episódio. Então fica de olho aqui no canal, se não for inscrito, se inscreve, ativa as notificações para quando eu postar esse vídeo vocês receberem e vocês irem lá nos comentários colocar as teorias de vocês, falar se vocês concordam comigo. Então, se não for inscrito, já se inscreve. Esse episódio ele foi muito voltado ali pro sequestro do Cal, em resgatar o Cal. Só que uma coisa que me deixou bastante impressionada, que eu não tava esperando, dava a impressão de que a Grace ia ficar muito revoltada com a Micaela, de que elas iam brigar, de que ia ter uma treta ali, mas na verdade essa briga aconteceu entre a Micaela e o Ben, porque a Micaela fala pro Ben que ela se recusou ali a seguir o chamado na hora que ela fez a prisão do traficante e que aquilo ali poderia ter causado o sequestro do Cal, que talvez ela poderia ter evitado, mas ela se negou a seguir o chamado e aconteceu tudo. Então ele meio que responsabiliza ela. Ele fala que se ela tivesse seguido o chamado, que se ela não tivesse se negado, aquilo ali não teria acontecido, porque como o Ben viu ali no diário, ele acredita que eles têm que seguir o chamado cegamente, sem discutir, e que quando eles não seguem, eles são punidos por isso. Então ele acredita que o sequestro do Cal é uma punição por ela ter se negado a seguir o chamado. Mas ela logo tenta resolver. Na minha opinião, foi uma coisa assim que foi até resolvida muito rápido, porque ela conseguiu pegar as drogas ali do traficante, ela teve ali a ajuda do Jared e ela tava quase conseguindo resgatar o Cal ali, mas teve uma fulana intrometida que atrapalhou tudo ali, porque a Micaela tinha que deixar a mala com as drogas ali num banco, embaixo de um banco, e uma pessoa que tava passando na rua se meteu no meio da conversa, que nem sabia o que estava acontecendo direito, e falou ali pra ela: olha, você esqueceu a sua mala ali, já tava quase tudo resolvido. E a Micaela falou que ela era da polícia, que aquilo ali era uma operação, que eles estavam tentando resolver uma situação com refém. A mulher não acreditou, a mulher duvidou que ela era policial, a mulher só atrapalhou a vida ali. Essa mulher foi chamar uma policial, essa policial quis saber o que está acontecendo, envolveu a polícia, porque eles não tinham intenção de envolver a polícia. Na verdade, não era para envolver ninguém, porque o Jared entrou ali no meio da história porque ele era o responsável pelas drogas. Então, a Micaela só conseguiu pegar as drogas porque o Jared assinou o papel lá autorizando. Porque se não fosse isso, não era nem pro Jared estar ali no meio da história. Mas a confusão ficou tão grande que eles não conseguiram resgatar o Cal nesse momento, porque acabou se criando um tumulto ali com a polícia. E uma coisa que era para ter sido resolvida de uma maneira simples, acabou virando uma grande confusão envolvendo toda a polícia. Em paralelo com isso, a gente tem o Zack ali, que ele tá morrendo, ele tá congelando ali na casa da Micaela, mas ele começa a ter uns chamados e ele vê o Cal. Então ele percebe que ele sabe onde o Cal tá, porque o Cal tá no lugar onde ele vai morrer. Então o Zack, ele é o responsável ali por dar o caminho que vai levar até o Cal. Eu achei esse momento tão maravilhoso, gente. Como que tem gente que não gosta do Zack, pelo amor de Deus? O homem estava morrendo, estava nas últimas. E ele me solta a seguinte frase: que ele não poderia estar em casa tentando lutar pela vida dele enquanto o Cal estivesse correndo perigo. Então ele gastou os últimos momentos de vida dele
querendo salvar o Cal, lutando pelo Cal, gente. Como que ninguém gosta desse homem? Eu sei que ninguém gosta do Zack por conta do Jared, mas, gente, é um personagem maravilhoso. É um personagem que ganhou meu coração desde o primeiro momento que eu vi. Só que ali, quando eles chegaram ali naquele lugar que possivelmente o Cal estaria, eu comecei a ficar em dúvida, comecei a pensar um pouco, porque se era o Zack que estava tendo o chamado, provavelmente era ele quem tinha que resolver. E provavelmente ele morreria solucionando esse chamado. Então, em um certo momento ali em que ele tá sozinho no carro, ele tem esse mesmo pensamento de que é ele que tem que resolver, de que o chamado é dele e de que ele é o único capaz de salvar a vida do Cal. Aí lá no cativeiro, onde os traficantes estão com o Cal, a gente vê que um dos traficantes ali, ele tá meio em dúvida, ele nunca teve problema com a polícia, na verdade ele só entrou ali naquela confusão por causa do irmão dele, então ele tava ali meio que cuidando do Cal e ele deixa ele fugir ali no momento em que o Jace, o traficante mor ali, resolve que ele tá tudo perdido, que ele não conseguiu o que ele queria de primeiro, então ele resolve que eles vão matar o Cal, só que ele não deixa, ele deixa ele fugir ali. E nisso, a Micaela e o Ben já estão ali meio que no caminho, só que eles se desencontram do Cal. Quem encontra o Cal fugindo é o Zack, só que o Cal também tá sendo perseguido pelos traficantes e todo mundo correndo atrás de todo mundo. Então, ali naquele momento, a gente percebe o que tá acontecendo. O Zack, ele vai morrer ali pra salvar o Cal realmente. Que cena mais angustiante ver o Cal ali caindo no gelo, todo mundo caindo no gelo, os traficantes, o Cal, o Zack pulando ali no gelo pra salvar o Cal. Gente, incrível, foi simplesmente perfeito, foi angustiante, deu um desespero, mas foi perfeito, foi maravilhoso, assim, sem palavras, porque, olha, eu não esperava por um final de temporada desses, foi perfeito. O Zack, ele consegue salvar o Cal ali, só que como os traficantes já estão afundando ali no gelo, eles começam a puxar o Zack e ele começa a congelar ali, só que ele consegue de alguma maneira ali voltar para a superfície e o Ben puxa ele, só que quando ele puxa ele, o Zack já está morto, congelado, como iria acontecer. Mas, gente, eu não. Nossa, foi uma cena muito triste. Quando o Zack tá ali morto nos braços da Micaela, ela sofrendo ali, ela fica agoniada, eu fiquei agoniada junto com ela, não aguentei ver aquela cena. Mas, enfim, surge uma luz e de repente o Zack tá vivo de novo. Eu não sei o que aconteceu, não sei como aconteceu. A única coisa que me vem à mente é a tradução que o TJ e o Ben fizeram ali do diário, dizendo que se eles seguissem os chamados até o final, eles se salvariam da data da morte. Que foi basicamente o que aconteceu nesse episódio. O Zack seguiu o chamado dele, salvou o Cal, concluiu o chamado dele ali ele se salvou da data da morte. É a única explicação que faz sentido por enquanto. Ah, lembrando, gente, quando teve toda aquela confusão ali do resgate do Cal, que eles correram ali pro gelo, que o gelo rompeu. O gelo rompeu por causa de um raio, possivelmente do raio negro, o mesmo raio negro que teria causado o acidente ali do avião. Então eu vou falar um pouquinho dessa história do raio negro no vídeo das teorias. Achei simplesmente perfeito aquele momento em que a polícia chega ali, em que todo mundo corre ali pro lado da Micaela, do Ben, do Zack. E o Jared vê que o Zack tá vivo, gente, a cara de decepção do Jared foi maravilhosa, foi perfeita. Porque no momento em que o Zack resolve que ele vai tentar salvar o Cal, ele meio que libera a Micaela. Ele meio que fala que ele vai ficar feliz pela Micaela ter o Jared na vida dela. Então, foi tipo um tapa na cara do Jared, né? É que assim, gente, quando tava tudo parecendo que tava tudo certo, que tava todo mundo feliz, que já tava tudo resolvido, vieram duas coisas ali que deixou a gente com uma certa dúvida, que deixou a gente meio confuso. Vamos lá. Primeiro, que o Ben continua tendo o chamado
do avião explodindo. E eu não sei o que significa isso, porque com certeza é uma coisa que vai ser deixada para a terceira temporada. E no finalzinho do episódio lá, a gente vê que as pessoas ali do barco encontraram partes do avião. Então, o que isso significa com relação a tudo que a gente viu até agora? O avião explodiu, o avião não explodiu, o que tá acontecendo? Não sei, vamos teorizar. Deixa aqui nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o voo, o que vocês acham que aquilo ali significa. Falando da Sammy, gente, nesse episódio a Sammy foi atrás da Major. Ela meio que ignorou o Vince porque ele tava falando pra ela tomar cuidado, porque ela precisava se cuidar, porque a Major era perigosa, que ela poderia fazer alguma coisa com ela. Mas a Sammy tava decidida a encontrar a cura pro Zack. Então ela queria saber o que ela tinha conseguido ali com a pesquisa dela. E ela até tentou conversar ali de boa com ela, mas não deu muito certo. Então a Sammy resolveu partir pro ataque, literalmente, porque ela meio que injetou alguma coisa nela que fez a Major começar a passar mal. E ela falou que ela tinha cura ali, que ela ia poder ajudar ela. Só que as duas começaram a brigar ali por aquela cura, para que ela pudesse melhorar. E a Sammy acabou deixando o medicamento cair no chão. Então não tinha mais cura ali porque ela estava sentindo para aquele mal-estar, que ela começou a ter falta de ar, começou a sufocar e não tinha mais a cura para poder ajudar a Major. Só que nesse momento ali em que as duas estão brigando, a Major fala que não existe cura nenhuma, que na verdade ela estava usando a pesquisa da Sanji para replicar a mutação do DNA, ou seja, ela queria que todas as pessoas tivessem aquela mutação para que ela pudesse controlar as pessoas como ela tem feito ali como ela tinha feito ali na primeira temporada com aqueles passageiros imigrantes, que ela estava testando eles, que ela estava tentando conectar a mente deles para que ela pudesse controlar, que foi toda aquela situação ali que o Cal teve chamado. Então a gente começa a entender que era isso que ela estava querendo fazer. Primeiro ela tentou controlar todos os passageiros, conectando eles, e depois ela tentou replicar a mutação do DNA para que todas as pessoas tivessem os chamados e pudessem ser controladas. Só que como não existia cura e como a Sammy deixou cair no chão ali o remédio que poderia ajudar a Major acabou morrendo. Eu não esperava que a morte do episódio fosse a morte da Major. Como eu falei no vídeo passado, eu tava imaginando que era o Cal ou que pudesse ser o Jared, mas foi a Major. Por essa eu confesso que eu não esperava, porque eu considerava a Major uma grande vilã. Eu tava esperando que ela fizesse grandes coisas nessa temporada, ou na próxima, não sei. Mas o fato é que até que se prove o contrário, a Major tá morta. E agora a Sanvi é uma fugitiva, então ela pediu ajuda ali do Vincent para se esconder. Então ela não sabe de nada que aconteceu com o Zack, ela não sabe que ele conseguiu acabar com a data da morte dele. Então eu não sei o que vai ser do futuro da Sanji a partir de agora. Gente, é isso. Foi um episódio muito bom, superou bastante as minhas expectativas. Eu fui bastante surpreendida, assim, porque eu tava imaginando que seria uma situação bem mais sem saída ali, aquela situação do sequestro do Cal. Mas eu gostei bastante da maneira que tudo foi resolvido. Eu gostei, com certeza, eu gostei muito do Zack ter sobrevivido. Foi um alívio pra mim, porque eu gosto muito do Zack e da Micaela. Ver que os dois vão continuar juntos. Ver que o Jared foi finalmente chutado para escanteio sem chance de voltar com ela. Foi simplesmente perfeito. Eu adorei esse episódio. Foi surpreendente a morte da Major. Foi surpreendente, assim, ela ter morrido pela mão da Sanvi. Eu tenho sérias dúvidas se a Major morreu mesmo. Como eu falei, ela é uma grande vilã. Ela poderia ter uma grande história para uma terceira temporada. Então eu tenho minhas dúvidas se a Major tá morta mesmo. Mas eu não sei, né? Vamos teorizar. Deixa aqui nos comentários. Para quem não for inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Gente, não esquece que ainda hoje eu vou postar um vídeo falando das minhas teorias, do que eu achei daquele final. Não deixe de acompanhar aqui o canal para vocês não perderem esse vídeo. Tchau, gente!